Caros amigos e amigas da Associação Regina Fida, estamos aqui nós novamente com o nosso comentário da tarde, que normalmente sai às 18 horas, para comentarmos coisas do mundo católico que é fundamental que um devoto do Padre Pio conheça para poder rezar, principalmente quando nós falamos de perseguição aos católicos. Perseguição que está cada dia mais cruel na China. Continua cruel em toda parte que nós já falamos, mas na China me chegou uma notícia aqui do dia 1º de fevereiro do Observatório Católico, e é impressionante o que estão fazendo com os nossos irmãos católicos chineses, aqueles que não aderiram à Igreja Patriótica, aqueles que aquela Associação Patriótica Católica Chinesa, que nada mais é do que um órgão do governo e com quem o Vaticano recentemente fez um acordo para aceitar os bispos deles. É uma coisa assim simplesmente bárbara, né? E eles, os católicos, que não aceitaram, que disseram, não, isso não é válido, né? Esses bispos não valem, eles não foram nomeados devidamente, etc. e tal, não são bispos de verdade, são agentes do Partido Comunista, nós não vamos obedecer. Esses católicos vivem em catacumbas, né? Não no sentido geográfico da palavra, mas uma vida catacumbal, onde eles são obrigados a rezar escondido, ter suas missas escondido, ter suas orações escondidas, e assim mesmo, correndo risco de vida, eles não perdem missa. Não perdem. Vocês já pensaram o grau? Se a gente pegasse um desses católicos fiéis, né, que tem toda a dificuldade do mundo para assistir uma Santa Missa, para se confessar, nossa, que passa por coisas horrorosas, pegasse ele lá de olhos vendados, né, trouxesse num voo aqui para o Brasil e soltasse ele aqui nem precisaria escolher muito a igreja, né? Numa igreja qualquer, fala, pronto, olha, isso aqui é uma igreja católica, você fica à vontade, aqui não tem problema, nós não temos nenhuma restrição, né? Liberdade de religião. Ele primeiro ia se assustar com a pouca frequência. Ele ia se assustar de não ver gente se confessando e comungando todos os dias. Ele ia se assustar com os rituais estranhos que ele veria incluídos na missa. Ele ia se assustar com o violãozinho tocando lá no fundo, enquanto o padre fala umas coisas que ninguém está prestando atenção. Ele ia se assustar de não ver as pessoas rezarem com fé. Eles iam se assustar de ver que aquela gente que tem toda a liberdade do mundo, que pode louvar nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, é quase insensível a Ele. Que coisa tremenda seria, que provação seria para esse católico chinês, fiel, perseguido, de repente perceber que do outro lado do mundo é assim que é tratado nosso Senhor Jesus Cristo, é assim que é tratada a Santa Igreja Católica, pela qual eles estão dispostos a dar a vida na China. É uma coisa para se pensar. A notícia que eu tenho aqui é brutal. Autoridades chinesas cortam água e luz da casa de um bispo, obrigando-o a sair. Ou seja, um bispo resistente, que não aceitou o acordo com o Vaticano, não aceita o acordo com o governo, etc. Recentemente, Dong Guo Xijin foi obrigado a sair da residência onde vivia, juntamente com alguns sacerdotes, depois que autoridades chinesas cortaram a água e a eletricidade da casa, alegando razões de segurança. Razões de segurança. Veja só que barbaridade. A ACN cita a agência de notícias Asia News, que relata o caso e afirma se tratar de um gesto de pressão e raiva contra o prelado e os padres que têm se negado a aderir à Igreja Independente, entre aspas, isto é, a Associação Patriótica Católica. Segundo o Asia News, Dong Guo é vítima do acordo assinado entre a China e o Vaticano em 2018 para a nomeação de bispos, o qual afirma que transformou a diocese de Mindong numa espécie de projeto piloto para a sua aplicação. Olha que barbaridade.
Na China existe a Associação Patriótica Católica, que é controlada pelo governo, e a chamada Igreja Clandestina, não oficial, que reúne os católicos fiéis ao Papa e à Santa Sé, ou seja, os católicos de verdade. Na outra também pode ter católicos de verdade que não sabem do problema, não sabem distinguir, não tem conhecimento doutrinário suficiente. Pode acontecer, por que não? Bom, mas não é tão provável assim. Na China, conforme assinala a ACN, para a assinatura do acordo com a China, o Vaticano colocou Dom Guoxin como bispo auxiliar de Dom Vincenzo Zanzilu, o qual era indicado pelo governo de Pequim para a diocese de Mindong e foi retirado da situação de excomunhão em que se encontrava. Claro, ele era cismático, né? Então, portanto, ele estava o Vaticano retirou a excomunhão dele. É uma barbaridade. Entretanto, Dom Guo Xijin, que é o titular verdadeiro, tem se recusado a aderir à estrutura da igreja organizada pelo Partido Comunista. Além disso, segundo o Asia News, tal como Dom Guo, muitos padres têm se recusado a assinar a adesão à Associação Patriótica Católica e, nos últimos dias, ao menos 5 paróquias foram fechadas. Pessoal, nós não estamos contando história de 10 anos atrás, não. Isso está acontecendo agora lá. Né? 5 paróquias foram fechadas e também sob a alegação de questões de segurança. Que segurança? Segurança para o governo comunista, né? Que não quer ter ninguém contrariando eles, etc. Né? Não querem inimigos, então tem que acabar com os católicos. Também por razões de segurança. Tá. Entre essas paróquias estão a de Fuan, com mais de 10 mil fiéis, olha que coisa impressionante, e a de Saiqi, com cerca de 3 mil fiéis. Como é bonito saber que num lugar lá remoto na China tem 10 mil fiéis, que valem uma fábula, vale todos os milhões de fiéis, entre aspas, que nós temos aqui, né? E que em outro lugarzinho tem mais 3 mil. É a igreja sobrevivendo no coração desses chineses católicos fiéis, né? Por sua vez, a Human Rights Watch denunciou a existência de, aspas, um sofisticado sistema de censura na internet, na China, o que se considera alarmante nas suas implicações no que diz respeito aos direitos humanos. Relatório divulgado por essa organização em janeiro acusa o regime de Pequim de construir um estado de vigilância tecnológica orwelliano e um sofisticado sistema de censura da internet destinado a silenciar críticos e aponta a repressão dos muçulmanos uigures. Deve ser uma briga deles lá com os muçulmanos ali, mas eles não devem ter tanto ódio quanto eles têm dos católicos, né? A Fundação ACN assinala que a estimativa é de que as autoridades chinesas tenham sob detenção nos chamados campos de reeducação, que são nada mais, nada menos do que campos de concentração, cerca de 1 milhão de membros dessa minoria muçulmana na província de Xinjiang. E tais medidas são justificadas com alegações de combate ao terrorismo. Quer dizer, um outro é por razões de segurança, né? Eu tenho certeza, vou tomar um pouquinho de água, eu tenho certeza que tem católicos também nesses campos de reeducação. Tenho certeza. Pode ser que a notícia falhe aqui mais para frente. Vamos ver. Um minutinho, por favor. Pronto. Por outro lado, assinala a CN, tem havido condenações internacionais quanto a essa repressão das autoridades chinesas com as comunidades religiosas. Recorda, por exemplo, que em outubro do ano passado, o presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz da Igreja Católica em Portugal manifestou sua desaprovação quanto à perseguição religiosa à comunidade cristã na China. Será que foi feito mais alguma coisa além disso?
né? O que a gente sabe que foi feito foi assinado um tratado entre o Vaticano e o governo chinês. Barbaridade. Para perseguir esses coitados. Paravas Pato, que é o presidente dos Direitos Humanos de Portugal, essas medidas são próprias de um Estado totalitário que pretende controlar todos os domínios da vida das pessoas, incluindo os mais íntimos, como a religião. Sobretudo a religião católica, né? Católica. Além disso, considerou que entre as principais vítimas dessas medidas do Estado chinês estão, sobretudo, as comunidades de várias religiões que escapam ao controle estatal, tendo especificado que entre os que mais sofrem essa repressão são as comunidades clandestinas cristãs, mas também se referiu aos muçulmanos uigures. É evidente que já houve uma resolução do Parlamento Europeu a denunciar essa situação, mas não teve grandes consequências, disse ele, em referência à existência de cerca de 1 milhão de prisioneiros. O pretexto é o combate ao terrorismo, mas não podemos associar toda a população aos terroristas, acrescentou. O presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz da Igreja Católica em Portugal assinalou ainda, a Comissão Nacional de Justiça e Paz da Igreja Católica de Portugal, assinalou ainda que não existe por parte dos cristãos, nem de qualquer outra religião, algum propósito de combater politicamente o Estado. Mas a repressão, a privação das liberdades religiosas atinge todas as religiões. É engraçado, tem umas declarações assim que, ao invés de defender os católicos com unhas de dentes, não, defende todo mundo, põe todo mundo no mesmo balaio, né? Na mesma cesta. Não é assim, não. Não é assim, não. O católico, quando morre, é mártir. Vai para o céu numa perseguição comunista. Muçulmano não vai. Simplesmente isso, simples como tudo. Nem é preciso gastar muito tempo explicando. Por quê? Porque não existe salvação fora da Igreja Católica, como disse Santo Afonso Maria de Ligório. Por isso, ele termina, não podemos ignorar a situação no que diz respeito aos direitos humanos, né? Eu diria os direitos espirituais dos católicos, né? É uma coisa tremenda. Está aí, pessoal, a notícia, o comentário que eu queria fazer nessa tarde. E pedir orações. Nós temos que rezar muito por esses irmãos chineses. Imagina o que eles estão passando. Imagina como eles são fiéis, como eles merecem e precisam das nossas orações. E como é um absurdo e como pode atrair para nós mesmos a cólera de Deus se nós formos indiferentes a esse sofrimento. Então, pessoal, vamos dedicar nossa Ave Maria, um por todos, todos por um, por esses coitados de irmãos chineses, católicos fiéis, mais fiéis do que muitos de nós, infelizmente, e a bênção do Santo Padre Pio. Até amanhã. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.